Oi, oi, gente. No Encontro com a Ju de hoje, a gente vai discutir sobre o impacto da dependência tecnológica e a corporeidade no desenvolvimento infantil. Um tema extremamente lindo, encantador para a gente articular, porque se faz extremamente necessário. E aí eu vou estar convidando agora, não é, a Fábio, para fazer parte aqui desse momento fantástico em que a gente vai estar discutindo, articulando, trazendo dados reais, não é? Oi, bem-vindo para quem está chegando. Vivi, que amor. Fábio, já te convidei. Recebeu o convite aí, né? Qualquer coisa vão me falando. Deixa eu enviar novamente, né? Deixa eu ver. Convidei a Fábio. Então, assim, a gente sabe que o desenvolvimento infantil ele é muito complexo e muito amplo, né? E bem permanente. Vai desde as questões da aprendizagem relacionais, né? E principalmente a relação com o corpo. Como é que a gente percebe, então, esse desenvolvimento também na infância? E aí, esse momento a gente criou para problematizar, para discutir. Que maravilha, Vivi! Justamente vamos articular, porque você também traz uma base bastante interessante, né? Então, recebi a informação que a Fábio não está conseguindo participar. Vamos aqui aceitando. Fábio, vamos. Oh. Oba! Que Olá! amor, que saudade! Ai, que coisa boa! Ai, gente, que bom te ver, Fábio. Nossa, quanto tempo, Ju, quanto tempo! Quanto tempo, quanto Meu tempo. Deus do céu! Do mestrado fazem o quê? Uns Nossa. Vou fazer, 10 a anos? gente diz 10 anos, a gente assume isso, Será que a gente assume isso? que já fazem 10 Ai, anos. Nossa. Jesus, sim, aham, aham. Que coisa boa, que convite, que foi um presente para mim. Muito obrigada, né? Nossa. E já tem gente que lhe Ah, conhece aqui também chegando na sim, live olha falando, aí! né? Vivi dizendo que você mora no Berenice. coração dela. Aqui, Olha aí. ó. Meu também. Olha, vou dizer assim, que Fortaleza me deixou muitos presentes, sabe? Muitas pérolas que eu carrego até hoje, né? Fazem quase 5 anos que eu saí de Fortaleza, mas eu continuo assim com um afeto tão grande por tantas pessoas, um canal de comunicação tão gostoso, né? Um beijo para ti também, Vivi. Olha que amor, a Aninha Ai, entrando. Gente, aham. a gente vai articular o tema de hoje justamente trazendo essas perspectivas, né? Fabio, a gente tem uma trajetória bem interessante. Fizemos mestrado no mesmo laboratório, né? Há quase, Laboratório. não é quase, vamos dizer, até quase 10 anos atrás. Exato. Laboratório de fenomenologia muito forte, na época Merleau-Ponty, né? Que fala muito sobre corporeidade. Corporeidade, exatamente. Então, vocês sabem que realmente, para a gente estar aqui discutindo, né, tem uma trajetória de dedicação aí, tanto de estudo como do vivido, né? Discutir a corporeidade na infância, então trouxe uma referência aqui para a gente estar fazendo essa articulação. Né? E fazia tempo que a gente tentava fazer esse momento, não era, Flávia? Os Sim, horários. mas que difícil, né? Parece que a pandemia tornou os horários ainda mais apertados, né? Quando a gente pensa que a gente vai frear tudo, que tudo vai, né, que estagnar, parece que o contrário, né? Borbulhou uma porção de coisas aí. Exatamente. E aí o convite é para a gente tomar um café, né? Hoje, já que a gente está fazendo horário diferente, e você no chimarrão, Chimarrão, dá licença. né? Eu vou no café da tarde. Adorei, não é? E a gente vai estar discutindo esse tema, que é extremamente importante, né? Tá Adriano, Marcone entrando, meus amores, Samara Santos, Tô vendo o pessoal do Rio Matheus. Grande do Sul aí também, a Marina, Uhum. faz supervisão comigo. Hoje de manhã tivemos o grupo. Olha que bacana. Aham, Uma aham. live com Fortaleza. Fábio, me fala então, gente. Fábio é psicóloga, mestre em psicologia. Onde é que você está hoje? Como é que está essa trajetória? Né? A gente vai articular assim, falando desse chá da tarde com chimarrão. Aham. Eu dizia em Fortaleza, né, que
Eu tinha saído de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha, mas Caxias do Sul não saía de mim, né? Abri a minha geladeira, assim, na parte de baixo, onde seria legumes, era o quê? Erva mate. Chimia, para quem não conhece, é uma geleia com pedaços de fruta, né? Panholine, para quem não conhece, é um capelete menorzinho com um temperinho diferente. E assim é, né, Ju? Assim é. Então, eu sou gestalterapeuta há em torno de uns 17 anos, mais ou menos. Há 22 anos eu sou formada. Eu fiz a formação em terapias cognitivas logo que me formei, então terminei lá por 2001. Então, deve estar entre os 18 e 19 anos como gestalterapeuta, né? E aí, há em torno, né, quase 10 anos, que eu resolvi fazer o mestrado. E para mim foi um divisor de águas, inclusive dentro da gestalterapia, né? Porque a gestalterapia, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque eu acho que meio que uma filosofia de vida que nos auxilia muito a compreender, inclusive, o desenvolvimento infantil, né? A gestalterapia, apesar de parecer fácil, né, de parecer um arsenal de técnicas, ela tem muitos conceitos complexos que acontecem todos ao mesmo tempo. E a partir da fenomenologia, eu tive um acesso mais fácil de compreensão, né? E também de ensinar e repassar os conceitos. Porque a fenomenologia, ela nos traz, por exemplo, né, a questão do próprio Merleau-Ponty, com a questão da corporeidade, né, nos traz um atravessamento de como é que este corpo funciona, né? Quando nós falamos em corporeidade, o que nós estamos falando? Né? Nós estamos falando mais do que um corpo físico, nós estamos falando de um corpo vivido, né? Um corpo que é atravessado por experiências vividas. É um corpo que conta uma história. Né? E para as crianças isso é muito intenso, muito intenso. Então até hoje, antes de nós entrarmos aqui, eu estava numa correria doida, né? Porque os meus filhos entraram no presencial agora, só agora, desde março de 2020. Então, eu estou em período de adaptação ainda, né? Quer dizer, a adaptação para entrar no que a gente chama de confinamento ou enclausuramento, né? E agora a adaptação para retornar para este, né, antigo, novo normal, não sei como é que a gente pode falar, né? E é muito interessante, assim, o quanto a gente acaba ficando envoltas, né, em situações das quais a gente sequer possa se dar conta que a gente está vivenciando, né? Para mim, este tempo de confinamento foi, entre aspas, um pouco tranquilo. Para mim está sendo mais dispendioso voltar para o presencial do que propriamente no momento em que eu adaptei e organizei as coisas, de ter ficado lá. Por quê? Porque eu consegui estruturar, né? Estruturar uma rede em que eu pudesse contemplar muitas coisas. Não todas, algumas coisas. Né? E até eu me sinto à vontade em trazer questões mais a nível pessoal, porque a gente deixa um pouquinho de lado as questões éticas, né? Posso falar à vontade. Então, né, quando a gente fala em desenvolvimento infantil, a gente pensa nessa questão do corpo muito forte. Né? E em pandemia, as crianças ficaram, não tem outro termo, ficaram enclausuradas. Né? Quer dizer, sem um espaço para se movimentar. Né? Dizer, quando a gente pensa em distanciamento social, logo a gente se viu num isolamento social. Né? Na minha casa, tanto quanto na dos meus pais, que a gente mora muito próximo, e a gente acabou, né, criando uma conexão de confinamento meio junto. Né? Então, lá na casa deles, né, tinha o quarto com beliche, escorregador, né, quer dizer, um lugar amplo na sala para montar barraca, para montar sei lá o quê. Na minha casa também eu tenho pula-pula na sacada, o sofá virou pula-pula, a casa virou uma extensão de brincadeiras, enfim.
né? Eles Exatamente. conseguiram ter um pouquinho de movimento corporal, né? Porém, né, a questão do isolamento social, que não era só um distanciamento social, era um isolamento social. Nós acabamos aderindo aqui às telas. Não sei se todo mundo conseguiu fugir, né? Eu, particularmente, eu acabei utilizando as telas como uma forma de escape, né? De que eles pudessem manter contato, né? Os dois, propriamente, até por essa questão do meu deslocamento de Fortaleza para Caxias do Sul. O pai deles ficou lá, né? E a forma mais próxima que ele teve de manter esse contato, né, de pertinho, sem precisar passar por mim a todo momento, né, foi dando o quê? Um celular para cada um. Então, né, sei que foge às regras e aí é importante, né, a gente ter consciência e determinar muitas coisas. A minha mais velha fez 10 agora e o pequeno vai fazer 7. Então, conta aí há quanto tempo eles estão em tela. E eu preciso ser muito rígida. E nessa pandemia, vou dizer, não foi fácil. Não foi fácil. Tanto é que eu disse, bom, a pandemia não terminou, as vacinas estão aí, né? Está havendo um prejuízo, né? A questão de que eles precisam estar em um contato. E em gestalterapia, tanto quanto em fenomenologia, a gente diz o quê? Que a gente conhece, que a gente percebe o mundo através do quê? Da percepção. Então, em gestalterapia, a gente utiliza mais uma expressão de através das funções de contato, né? Que é o quê? Né? É o ver, é o ouvir, né? O se movimentar, o Perfeito, Fábio. sentir, né? Sentir o calor, sentir o cheiro, sentir o abraço. E aí, isso como, né? Eu sou uma só, né? a experiência sensorial, né? Totalmente ali limitada. Limitada, né? Porque quando a gente está falando de celular, com televisão, a gente está falando o quê? Tela de LED, né? Aquela luz fria. Né? Por mais que exija acabe nos dando uma acessibilidade, né, de contato com o mundo, né? Mas ainda assim ficam muitos pontos a desejar. Essa é uma questão da qual eu vivenciei, né? E posso testemunhar isso, o quanto me facilitou neste momento de pandemia, do desenvolvimento deles, mas o quanto também é limitante e o quanto também é gerador de prejuízos. Porque quando a gente entrou em pandemia, né, assim, não era só as crianças que estavam com dificuldade de adaptação. Nós adultos, eu não sei tu, mas eu virei tudo, né? Eu virei cozinheira, eu virei faxineira, eu virei cabeleireira, né? Eu virei professora, né? Ali nos primeiros dias não tinha como, não tinha, né? Uma criança de 5 anos aprendendo as letras, deixar na frente da tela, não, eu virei professora, né? A maiorzinha criou uma independência maravilhosa, mas o pequeno não, né? O pequeno precisou de mais atenção. Então eu virei tudo. E ainda tinha, né? Psicóloga clínica, né? Prof, supervisora, né? Todas as outras questões. Múltiplas tarefas, né? De hoje, múltiplas tarefas. Espaços totalmente, né? Invadidos por uma territorialidade que não está ali definida mais, né? Não tem somente aquela hora do aqui eu sou a mãe, aqui eu sou a professora, né? Nós somos tudo ao mesmo tempo e tudo muito junto, né? E isso trouxe então uma questão que nos faz, né, se colocar no universo, nos disparar, nos lançar nesse universo, né, em que a gente não tinha nenhum tipo de script anteriormente. Né? Como é que a gente utiliza a tecnologia e faz inclusive o manejo de utilizar para o aspecto mais positivo e saudável, e quando começa a tornar-se, né, uma realidade difusa. Exatamente. E para as crianças, se não há um contorno muito bem definido,
acaba sendo bastante perigoso. Não só para eles, para nós também, né? Eu adoro uma fala da Lica Queiroz, que ela diz que o celular é o sexto dedo, né? É a extensão, hoje é a extensão do nosso organismo com o meio. Da Ele memória, né? dá... As fotos, Exato. tá ali o Google mostrando a memória de 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos atrás, né? Uhum, E aí, às uhum. vezes, você nem lembra do aniversário dos seus amigos, né? Oi, Érica, Alexandra, né? Olha aqui. E aí, de repente, o Google vai estar te mostrando o Face, o YouTube, as pessoas na rede social compartilhando dados, notícias, coisas que às vezes você não tem condição, nem tempo, às vezes, de entender, ou ver, ou acompanhar, né? E aí, quando você percebe que as crianças elas estão ali, também nesse mesmo contexto, e que com o celular recebem também às vezes as mesmas mensagens que você, né? Que essa ideia de, nossos filhos eles só vão ver conteúdos para crianças de até 5 anos, crianças de até 10 anos. Como é que isso Deixa eu acontece? respirar, deixa eu respirar. Porque não existe esse filtro. Por mais que a gente estabeleça muitas coisas, não existe esse filtro. Há 2 semanas eu levei um susto muito grande, né? A minha filha chegou em casa falando de uma série que eu jamais tinha visto, né? Tu sabe, eu acho que eu não vou nem divulgar o nome, A né? gente não está dizendo, mas está, Todo mundo né? sabe do que a gente está falando, É a né? mais vista no mundo hoje, não é? É essa? Pois é, essa. Aham, essa. E o pequeno, né, a mais velha, falando, eu posso ver porque as meninas estão cantando a música, as meninas sabem, eu não vi. Eu disse, mas filha, para que idade é isso? 16, mamãe. Eu digo, não, 16 não, né? Aham. Ai, mamãe, mas as meninas estão vendo, né? Eu digo, vamos ver, né? Deixa eu ver o que é isso. O pequeno, que vai fazer 7 anos, que mal sabe falar o português direito, Uhum. falou em inglês o nome. Eu digo, oi? Aham. Como assim? É, sim, é daquela boneca de não sei o que, não sei o que. Uhum. Eu disse, como assim? Né? E aí eu tenho, assim, é muito legal porque, por exemplo, eu consigo ter um contato próximo. Né? O que é importante? A gente não consegue filtrar tudo. A gente consegue delimitar algumas coisas. Mas outras coisas das quais a gente não consegue ter acesso, é importante que elas sirvam de quê? De canal de esclarecimento. Gente, olha só, vamos ver o que é isso. Vamos ver do que se trata, né? E claro, não li tudo, né? Mas li alguns itens, né? O que vocês pensam sobre essas coisas? Sobre essas temáticas, né? E aí eles, né? Acabaram tendo um momento de pensar que talvez essa série não fosse tão legal assim. Né? Aquela musiquinha que é sedutora, que é legal, que fica na cabeça, porque aí, né, por exemplo, a música fica, né, impregnada, girando na cabeça, né? Eu nem vi a série, eu não quis, realmente não quis nem ver. Mas a minha filha cantando, eu digo, chega dessa música, pelo amor de Deus, porque é uma musiquinha inocente que fica. Uhum. E Uhum. eles começaram a se dar conta que realmente que não era uma coisa legal. E assim eu faço com tudo, né? Eles têm, por exemplo, limitação com tudo. Eles têm limitação de horário da TV, de tipo de programa, que vai até que horário, o YouTube, né? Adoram essas questões dos gamers, né? Que ensinam como Sim. jogar esse, como jogar aquele. Né? Então eles estão ali, não, eu tenho que descobrir o segredo desse jogo de não sei o que. Não, até tal hora este programa pode ser assistido. Jogo, né, é tanto tempo, até tal hora. Vai estar com... Vai jogar com alguém? Não, não vou, então não. Né? Já passou o teu tempo de tela hoje. Né? Dizer, por quê? Mas Fabiana, né? Qual é a diferença? Tá na tela, tá na tela. Aí eu vou buscar, então, conceito, tanto da neurociência quanto da gestalterapia. Nós somos um organismo que nós estamos em contato com o meio, que nós precisamos do meio para quê? Para nos desenvolvermos, para nos evoluir de uma forma geral. Né? Então nós precisamos do outro.
Então, quando eu digo para eles, ou eu pergunto, vai jogar com alguém? Eles, sim, né? Ok, tu tem mais tanto tempo. Eu tenho um alarme no meu telefone que quando toca 21 horas, 9 horas, é tipo gincana. Todo mundo com a mão pra cima, largou o telefone. Mas mamãe, eu só preciso terminar isso. Mão pra cima, terminou. Acabou. Uma bagunça, né? Hora de escovar os dentes, hora de não sei o que, hora de não sei o que. Né? Quer dizer, a gente precisa conseguir delimitar, mas também de uma forma leve, porque isso é presente, a gente não vai mais conseguir conviver sem isso. Jamais, Lai. E aí, Fábio, tem algumas pessoas, inclusive, propondo, vamos nos desconectar, vamos tirar, vamos excluir, vamos apagar os aplicativos. E a gente sabe que isso não necessariamente mais vai ser possível, principalmente para a grande população, né? Quando a gente descobriu o fogo, a gente não desiste do fogo, embora ele possa vir queimar, né? Então, quando a gente cria uma tecnologia, e aí a gente diga o mundo de modo geral, tecnologia para agronomia, para zootecnia, para hospitais, para pessoas, para qualquer área da vida, a gente está tentando alcançar o desenvolvimento dessa tecnologia para que ela venha satisfazer a necessidade. E aí a gente viu que nós precisamos da tecnologia, né? Principalmente do uso do computador, até mesmo o videogame. Né? A gente necessita. E tem uma fácil, uma extrema e fácil, né, possibilidade de você, inclusive, se tornar viciado a essa tecnologia. Trazendo justamente aquilo que você estava pontuando dessa negativação. Quando esse uso exagerado pode influenciar, né, na relação com o corpo, né? Os nossos filhos nos consultórios, né? Quantas crianças muitas vezes já chegam no consultório da gente porque dentro de casa a família não está sabendo fazer o uso da mediação, né? Não está sabendo como. Isso que você faz eu achei encantador, de tipo, mãos para cima, 9 horas ninguém pega mais, solta, né? Eu vou propor também, tá? Em algumas intervenções. Só que aí eu tenho recebido muitos psicólogos, e a gente pode olhar aqui, até mesmo na live, tem muita gente da psicologia que já começa a se questionar como é que eu vou tratar, como é que eu vou acompanhar, várias abordagens utilizar nomes de diferentes, né? Como é que eu vou, de repente, sendo psicólogo, ou então educador, pedagogo, alguém da neurociência, algum psiquiatra, pediatra, como é que eu vou cuidar da dependência tecnológica, sendo que isso é tão revolucionário aqui no Brasil, tão inovador, e eu tenho que ainda criar e ser pioneiro nessa área, porque eu ainda não tenho grandes trajetórias de intervenções aqui no país. E aí a gente precisa notificar, na verdade, visibilizar e legitimar situações que já têm acontecido, sim. Tem grupos de pesquisa, já tem dados, nós já temos a realidade de que essa geração hoje, que está na infância, ela já traz déficits devido ao uso intenso da tecnologia. Nas escolas, né? Dentro de casa. Aí a relação com o corpo, quando você diz, na pandemia, a criança ela não teve muito contato, não tivemos, né? Hoje ainda é meio delimitado, a máscara, às vezes na escola e tudo, e os aspectos sensoriais, né? O abraço, sentir o calor, né? Sentir inclusive a mão do outro, uma espessura, uma terra, o contato com a natureza, com o mar, o quanto que isso foi enviesando, né? O mundo vivido dessa possível pessoa que vai crescer e se tornar um adulto. Então, qual é o entendimento que se tem? Quando o universo da criança, né, ela está ali limitado para o desenvolvimento que é do próprio corpo em relação às próprias sensações. Sim, exatamente. Né? A criança precisa correr riscos, né? Se colocar em desafios, né, físicos para se fortalecer, né? Para descobrir as suas limitações, para descobrir o quanto ela consegue avançar, né, nas suas fronteiras, na sua expansão de fronteira. É importante isso. E o que acontece em grande parte dos jogos é que existe um
um prejuízo, né, no que diz respeito a uma completude de experiência, por exemplo. Tudo que nós vivemos, tudo, né, existe um atravessamento emocional, um atravessamento cognitivo, um atravessamento de execução, né, atravessamentos sensoriais, transcendentais. E quando nós estamos falando em jogos, né, existe uma experiência que não termina nunca. Né? O sistema nervoso, ele fica fazendo looping. Né? Por quê? Porque termina um nível e começa outro. E começa outro. Né? E quando nós estamos falando em experiências que ficam incompletas, nós estamos falando de uma energia que fica ali pronta para tentar completar a todo momento. E isso gera ansiedade. A criança não consegue se desconectar. Né? Fica aquela sensação. E aí consegue ganhar alguma coisa, né? E vem aquela explosão de serotonina. Consegui, né? Mas não terminou, né? Mas tem mais um desafio. Né? Isso fica criando um looping e a criança não consegue desconectar. E aí eu tenho a sensação de que entra o vício, né? E de que entra todos os demais prejuízos. Por quê? Porque todas as outras funções corporais acabam ficando de lado. Né? Ela não se dá conta que ela tem sede. Ela não se dá conta que ela está cansada. Não se dá conta que tem que fazer xixi. Que está irritada, que os seus tanquinhos estão todos a zero. Né? Que está irritada com isso. E quando nós retiramos, nós não chega, entra em desespero. Não, deixa eu terminar só mais isso. Só mais isso. Né? Quer dizer, há realmente uma dependência, nós estamos entrando em uma era de dependência digital, que não é só com relação às crianças. Né? Quer dizer, muitos adultos provaram da abstinência no dia em que caiu todas as redes, o que eu faço, para onde eu vou, com o meu tempo oscilante. Que o celular ligava. Eu tive casos assim. Juliana, eu fiquei incomunicável. No dia que as redes caíram, eu fiquei numa ilha deserta. Eu não conseguia dizer que eu não podia fazer tal coisa, porque estava ali, né, no WhatsApp, eu ia ter que trabalhar. Parou tudo. E depois de eu estar 3 horas em crise, minha esposa disse: por que você não liga e avisa a pessoa que você vai fazer de outro jeito? Eu disse: é mesmo. O telefone liga, né? E não só isso, né? Fábio, um mundo de possibilidades que ficaram totalmente enviesadas. Esquecer da questão corporal, esquecer da fome, do cansaço, da sede. Quando isso é vivido na adultez, até amanhã eu vou estar falando sobre conjugalidade, dependência tecnológica, nas relações, né? Na infância, na relação com o amiguinho, né? Na comunicação, desde a linguagem verbal, falada, até no compartilhar de uma experiência, das emoções. Né? Quando isso é vivido muitas vezes, pode ser mal interpretado, mal entendido, porque a criança está ali numa aprendizagem que, infelizmente, devido ao uso adoecido da tecnologia, está mais limitada ainda que, inclusive, gerações anteriores. E a gente estava pensando, então, que em 2020 a gente ia estar ali com a evolução da nossa espécie, né? Que aí acontece justamente né, isso que nos faz rever muita coisa. A gente esquece que o celular liga, né? A gente esquece, às vezes, de ir ao banheiro porque a gente está na liberação da dopamina, porque eu vou passar por uma fase e que, não, mas eu tô com um problema, tá difícil, eu tô morrendo aqui, mas eu tenho que aprender. Né? Sim, as famílias, né, nos restaurantes que seriam um lugar, né, de troca de olhar, não, né, não, só deixa eu só responder aqui que meu amigo está precisando muito dessa indicação. Sim, eu tenho que marcar a reunião de amanhã. Filho, pega o telefone um pouquinho aí que a mamãe só tem que terminar uma coisa aqui, né? Onde está a interatividade, né? Quer dizer, esse é o momento da família, que é para ser um momento de encontro. Todos já têm milhões de compromissos durante o dia. Né? E aí é interessante essa live que tu vai fazer com relação à conjugalidade também por isso, né? Quer dizer, o quanto os casais, né, que poderiam estar fazendo tantas coisas, eles estão ali, né?
Sabe? Imagina a próxima geração. Imagina a conjugalidade dos nossos pequenos. Não é? Porque hoje as pessoas que estão casadas, elas partem de uma geração, e vamos falar até de mileniais, pessoas que têm 20 anos e estão casadas, né? O celular já estava aí. Mas pessoas que nasceram na década de 80 não tinham celular, aplicativo. Não era assim não. Né? Na década de 70, mais para trás. Né? E aí a tecnologia, ela faz uma alteração de uma dinâmica familiar que ela corrói, ela realmente destrói, né, o processo de humanização. E falar em desenvolvimento humano, das relações, são muito intensos. Porque tem a disponibilidade do encontro com o outro, e o outro está na formação, né? Eu abri turma agora, abri a turma durante somente 5 dias, né? Sobre dependência tecnológica, e fechei as vagas também em 5 dias. Né? E aí lá eu apresento inclusive fotos reais, né? Dados reais, a gente tem um momento de supervisão para discutir tanto questões mais teóricas, né? Conceituais e tudo, mas também tem aquilo da vida que a gente está, e aí? Né? Tem gente daí do Rio Grande do Sul, tem gente de vários lugares. Né? Como é que vocês estão vendo? Você ir a um restaurante, o que é que você vê? Ir a um shopping, ir a uma praça, o que é que você vê? Qual o momento que você não vê pessoas com celulares na mão? Dentro de casa, quantas televisões e videogames tem? Né? E aí, na pandemia, e de lá para cá, esse novo normal, né? Nós nunca mais seremos os mesmos. Não tem como. Né? Tem um filme, eu não sei se tu assististe, a Revolta das Máquinas. Não tô lembrando. Tem que assistir. Eu acabo, tô virando, dizer que eu tô virando youtuber, assim, né? Eu escrevo algumas coisas e até um vídeo, assim, falando de alguns filmes, porque são muito interessantes. Tem uma cena que eu até gravei, eu digo, não, eu preciso falar sobre isso. A imagem clássica da família na mesa, no jantar, né? Todo mundo com seus equipamentos super importantes. E aí o pai, completamente avesso a essas coisas, chega, larguem tudo, né? E aí a família fica, não, mas como? Não, larguem tudo, porque eu não quero mais viver com isso, porque todo mundo larga. E aí fica aquele silêncio. Ninguém sabe. Como é que se relaciona mesmo? O que eu vou perguntar pro meu filho mesmo? Diga. Algumas perdas, né? Alguns prejuízos nesse estar em contato, né? Estar em contato com o meio. A gente não vai conseguir viver longe disso, a gente não vai. Mas a gente vai ter que aprender a conviver com esta forma. Né? O meu pequeno, por exemplo, quando eu digo, tu vai jogar sozinho ou tu vai jogar com alguém? Não, eu vou jogar com... Ele tem um amigo, né? Um amigo dele que se mudou de cidade, era o melhor amigo dele, e vai se mudar de país também. Mas eles têm um contato. Não, eu vou jogar comigo. Ah, então tá. E aí eles ficam no WhatsApp e no jogo. Então eles ficam, olha ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, deixa que eu faço isso pra ti agora, vai fazer aquilo lá, não sei o quê. Aí eu cansei. Não, eu não quero mais jogar isso. Você é chato. Vamos jogar isso. Não, eu não quero mais jogar. Então eles têm umas crises que é um amor, sabe? Aqueles conflitinhos que é importante, né, de relacionamento. E que muitas vezes, sozinho no jogo, isso não acontece. Eu faço o que eu quero. A minha realidade interna toma conta e é isso, né? Eu costumo dizer para eles, não, né? Eu uso às vezes até uns exemplos assim, meio tiranos, assim. Gente, chega, né? Quer dizer, abre a cabeça, enfia tudo que eles quiserem da cabeça de vocês, fecha e pronto. Eu digo, não, né? Acho que tá bom. Né? Tela, né? É simplesmente uma via de mão única. Né? Eu só recebo. Né? Ou então eu tô ali no meu jogo, né? Eu entro naquele looping vicioso que eu não consigo sair, que é diferente, né? Por exemplo, de tu estar em negociação,
naquela troca com o meio em que eu estou tendo, né, um desafio a nível afetivo, a nível cognitivo, não a nível corpóreo, né? Que Às nós vezes eu pensamos, comparo aquela roda dos ratos, né? Que corre, 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 corre ali dentro, não vai chegar em lugar nenhum, né? E de repente... E quando a gente olha para a roda do rato, né, a gente pode achar meio sem sentido, achar até bonitinho ali no momento, mas se ele fica naquele círculo, né, qual é o desenvolvimento que o rato está tendo ali? Pode ser físico, ok, mas nós humanos, né, como é que a gente expande esse desenvolvimento para as nossas crianças se o vocabulário fica encurtado, se menos palavras ela escuta ou ela diz, se ela tem menos contato com contextos diferentes, com realidades diferentes, cada vez mais a gente vai estar egoísta, vivendo somente aquele aspecto. e outra questão importante, Ju, que tu está trazendo, o ócio. Às vezes a minha menina me olha e diz assim, mas o que que eu vou fazer então? Eu digo, minha filha, eu digo, assim ó, olha ao redor, vai para a janela, olha o movimento, olha as pessoas que passam. Ela tem muito isso, ela é muito atenta. Às vezes eu tô naquela correria, vamos, pega a mochila, pega não sei o quê. Aí outro dia a gente estava nessas idas e vindas da minha mãe para cá, que tem um percurso de meia quadra, né? E aí eu quase passei por cima de uma formiga, ela disse, mamãe, cuidado, a formiga. Eu digo, sinto muito, né, minha filha? Mamãe, olha o que ela tá fazendo. Aí eu filmei, isso ia virar postagem, é capaz de virar postagem também. O que ela tá fazendo? Gente, ela tá cortando uma folha e nós ficamos ali parados, ela fazendo corte da folha, né? Quer dizer, o ócio, né? Quer dizer, o poder olhar ao redor, o que está acontecendo, a expansão, né? Quer dizer, quando a gente fala em corporeidade na nossa época, na minha época, quando eu tinha 4 anos, quem tinha televisão tinha uma TV com um canal só em preto e branco. Né? Então a gente tinha que fazer muitas coisas. Nós tínhamos espaço e tínhamos tempo para fazer muitas coisas. Hoje as crianças não têm espaço, não podem brincar na rua como a gente brincava. Né? Não tem tempo, por quê? Porque nós precisamos preencher, né, todo o tempo da criança de uma forma o quê? Produtiva, né? Vai para o futsal, vai para o judô, vai para a ginástica artística, vai para o balé, vai para a aula, vai... Né? E o perigo lá de fora também. Também, aí a gente justifica, porque também é perigoso sair. Então, nós acabamos virando o quê? Corpo-máquina, né? Porque nós precisamos entrar numa máquina, né, de um engatilhamento de várias coisas que nem sempre nos dá a possibilidade de ficar no ócio, naquele vazio fértil, naquele silêncio, naquele simplesmente contemplar o não tenho, não posso, de simplesmente deixar que algo de genuíno, de original realmente se desenvolva e não abrir a cabeça e entrar as formas de contato de outro, de um jogo. Crianças muito pequenas, um grande problema, né, que nós temos hoje é que elas ficam tanto tempo naquela realidade virtual, né, que elas esquecem de si, elas olham para quê? Para aquela realidade, aquela forma de contato, né, que está acontecendo ali dentro e saem do jogo achando que a vida também é aquela forma de contato. E aí nós temos também prejuízos morais, de saber compreender o que é certo e o que é errado. Isso, né, é algo muito perigoso para as próximas gerações. Essa deficiência moral, que também nós estamos vendo, que também nós vemos hoje nas escolas. Né? Tem sido tão importante, Fabi, a gente falar sobre isso. Tem algumas escolas, né, que elas já estão diminuindo o uso da tecnologia.
né? Porque no Brasil ainda tem um olhar muito romantizado de que, ganhou um tablet, coisa boa, ganhou celular, que coisa boa. E é tão sério e grave, né? Porque aquela coisa boa da tecnologia, ela também traz uma outra pegada que pode ser um grande perigo, uma grande vulnerabilidade, né? Então, entender que o celular, entender que o videogame, né, pode ser uma grande prisão, precisa ser, né, discutido dentro das escolas, da sociedade de modo geral, das famílias, né? Porque a gente pode ver um desenvolvimento muito limitado das nossas crianças. Eu tenho um caso, né, que algum tempo atrás, um adolescente de 16 anos, né, ele disse, decidi fazer, Juliana, decidi entrar na academia. Aos 16 anos, todo muito parado e tudo, decidi, né? E aí ele já estava, inclusive, entrando em obesidade, porque jogando muito videogame, aquela coisa, o corpo muito parado. E aí ele foi, Juliana, eu não sei se eu vou mais não. Mas o que foi que houve? Ju, eu tô com um negócio inchado aqui, né, no meu... E aí mostrou o ombro e tudo, tá muito inchado, eu mostrei pro personal, aí eu fiquei com vergonha e tudo de falar mais, mas isso aqui, Fábio, era o músculo adoecido, né? Então ele já achava que tinha quebrado, machucado alguma coisa. Então, com um distanciamento da relação corporal tão forte, que às vezes não tem a simples possibilidade de enxergar o próprio corpo. Imagina sentir o próprio corpo, perceber o próprio corpo. E numa época em que a criança ela vai mudando de formato e tamanho, né? Vamos pensar aí. E aí vai a apropriação desse corpo, como a gente estava falando do restaurante, né? Quantas crianças a gente olha ao redor, elas estão ali sentadas na mesa no restaurante, mas ela está ali no seu tablet. E aí o que é que ela aprende? Que o restaurante é um lugar para usar uma tecnologia. Ela aprende o quê? Que é um lugar para comer ou um lugar para ficar passivo enquanto os outros conversam, né? Qual é o ensinamento da relação, inclusive, com o corpo, quando a criança ela come alguma coisa que ela nem percebeu? E aí tem um adulto fazendo, talvez uma babá, a mãe, um pai, a avó, a tia, enfim, dando a comida e a criança assistindo aquele negócio, abre a boca, não percebe, Perfeito. né? Sabe? Isso faz um ensinamento tão agressivo, tão forte, de que essa criança, ela pode absorver em seu corpo coisas que ela não percebe, coisas que ela não sente. E a gente abre aí um portal de possibilidades dessa criança ser violentada e ela não entender isso ao longo da vida. Exatamente, né? É muito Assim, intenso. porque nós temos necessidades, né? Quantas necessidades nós temos durante o dia? 9.447. Sei. São muitas necessidades, né? E que muitas vezes acontecem uma seguida da outra, a gente não se dá conta. Quer dizer, a criança, ela precisa se apropriar do que eu preciso, né? O que eu estou sentindo, né? Assim, esse mal-estar que eu estou sentindo é o quê? É fome? É fome. Ok. Aham. O que eu, o que eu tenho vontade de comer? O que eu tenho disponível para comer? Né? Uma negociação com o meio, quando a gente fala que nós somos um organismo, que nós precisamos de um meio para nos desenvolvermos, né? Em todos os sentidos, não é só o emocional, não é só o fisiológico. Né? Dizer, eu preciso assimilar o meio, coisas do meio que sejam saudáveis para mim, tanto a nível de alimentos quanto a nível de relacionamentos. Né? Do que eu disponho para mim, do que eu permito, como é a minha fronteira, né, em relação a tudo isso que está disponível para mim. Né? Então, é muito legal essa relação com a comida, porque é uma das necessidades mais primárias, né? E que realmente acaba sendo uma violência muito grande, porque os pais ficam naquela apreensão de que a criança precisa comer. Mas a criança está no momento, né, de que
de degustar, de aprender o gosto das coisas, né? De ver o que gosta, de ver o que não gosta, de às vezes ter que acostumar o paladar, né? Vai aos poucos agregando algumas coisas. E é muito comum a gente ver, né? O pai e a mãe fazendo uma brincadeira, né? O aviãozinho, até certo ponto, transformar aquele momento num momento gostoso e prazeroso, de estar em contato com a comida, de estar em contato com a pessoa que está ali, olho no olho, né? Ai, você falou. Isso, né? Isso pode ser muito importante, que é diferente de colocar a criança na frente de um tablet, de colocar a Uhum. criança na frente de uma televisão e colocar comida que ela não sabe quanto ela está comendo, o organismo dela não consegue precisar a quantia de comida, não consegue precisar se realmente é isso que ela quer, isso que ela gosta, porque o nosso organismo às vezes nos diz, não, eu estou precisando de vitamina C, eu estou precisando, e, né, e nós intuitivamente nós sabemos, né, e buscar algumas coisas inconscientemente. Então, o quanto a gente acaba, né, podando, né, essa autorregulação saudável, a criança cresce saudável. Né? Quem estraga a criança não adianta, não adianta, é pai, é mãe, né? Acolhe, fica bem, né? Eles vão ter oportunidade de fazer terapia depois. Nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito, todos temos limitações e tá tudo bem, tudo certo. Né? Mas o quanto a gente pode prestar atenção na forma como nós estamos funcionando e na forma como nós estamos dispondo, né, um meio, um contexto para que os nossos filhos consigam se desenvolver. Né? As telas é algo muito acessível, é fácil, Fácil. é fácil. A mamãe tem que fazer um atendimento aqui, não pode entrar, pega lá teu, pode pegar o celular, pega, Uhum. Uhum. né? Tem que comer, come. O que eu tenho vontade de fazer mesmo? O que eu tenho, quanto eu tenho vontade de comer? Por que eu não posso ficar no ócio um pouco? Né? Por O quê? despertar para esse próprio interesse, a própria curiosidade, não é algo automático. Cada vez mais, né, a gente tem visto pessoas que não conseguem decidir coisas simples como o que é que eu vou comer hoje. E aí, às vezes entram em relacionamentos e que se percebem o que é que eu estou fazendo aqui, como é que eu cheguei aqui, né? Entro num projeto profissional em que por que é que eu estou aqui mesmo nessa profissão? Quantas pessoas cada vez mais não estão fazendo transições profissionais porque veio diante de um cenário em que não tinham parado para internalizar a importância do que é perceber-se, Fábio. E aí a gente quer que os nossos filhos, que a sociedade, esse ser humano desenvolvido, cheio de autonomia, líder, porque líder é uma palavra que todo mundo quer ser, né? Vamos ser líder, gente, né? Para ter sucesso. Só que aí o buraco é mais embaixo, de abertura, de vazio mesmo, né? Porque E em todas as profissões. Às vezes, pula de galho em galho, mas o problema não é exatamente aquilo que escolheu, mas é o seu ajustamento criativo diante de muitos desafios, né, que todas as profissões têm, que todas as atividades têm. E às vezes essa questão do imediatismo, né, não conseguir, não consigo ficar com aquela coisa do não consigo, não posso, não tenho, não, não existe este momento, né? Next, vou para outro, vou é, para outro. E assim os relacionamentos também, aham. né? As E aí, atividades de uma forma geral. Enquanto até a nós, relação com a vida. com a vida, né? A própria relação com a vida. Não consegui, vamos para a próxima vida, vamos? Por isso que essa série, né, ela tem ocupado um lugar em que eu ouvi, né, uma turma recentemente que estava discutindo, a gente estava discutindo justamente isso, e essa série vem, né? E aí alguns disseram, Juliana, Ju, o bom é que a pessoa está ali na pobreza, nada dá certo e rapidamente resolve a situação. Eu disse, resolver a situação? Você acha que é resolver a situação? Então cria-se a ilusão de que se resolve desse modo a vida, né? Não se resolve, é você que saiu do jogo, é você que não vai entender e degustar a própria vida. A fantasia, né, adoecida
de que as coisas têm um padrão, de que as coisas têm um script para acontecer, de que a vida tem que ter um checklist para cumprir, aquela lista to do ali da semana, eu tendo 10 tarefas para cumprir em meia hora, né? Ela é injusta, ela pode ser uma invenção totalmente alucinatória de um contexto, e que a tua vida é muito mais além, e que talvez seja muito mais interessante dar uma parada ali e olhar o funcionamento, inclusive, das formigas cortando o alimento. Porque a própria formiga, um animal que representa uma inquietude, né, de buscar, de catar, de levar alimento, e não para, ela tem sim o seu intervalo de vida para viver outras coisas da vida. Então não é só tarefa, não é só coisa para cumprir. Não é somente o peso que tem que ter, né? E aí tem questões de gênero também na infância, né? Não é simplesmente a cor azul para o menino nem a rosa para a menina. Não é simplesmente a idade que tem que ter, a fala que tem que ter, o jeito de sentar, o jeito de andar, qual profissão que você vai ter quando crescer, bebê, né? E aí, isso tem sido muito violento, porque até mesmo coisas que poderiam ser mais simples, né? O ócio não é o tédio, pelo contrário, é realmente sentir, né, a possibilidade da própria experiência da criação. E a gente está tão apressado nesse cumprimento de tarefa de coisas para fazer que a criança vai. É o futebol, é o jiu-jitsu, é o judô, é o karatê, é a natação, é a escola. E a criança, ela não vai sentindo as próprias coisas. Exato. Sentindo o próprio corpo. O grande mal do século é a velocidade. O quanto nós precisamos, né, diminuir a velocidade para conseguir sentir as coisas, estar em contato de uma forma genuína, de uma forma que de fato a gente consiga assimilar, né, cada uma das coisas, nem que seja estar em contato com a sua impotência, né, com o seu não conseguir fazer as coisas. Isso não é destrutivo. Isto é um momento de criação, né? De apropriação dos seus limites, das suas fronteiras. Então, eu diria que o mal do século é a velocidade. E o quanto esse imediatismo, né? O quanto essa questão tecnológica, ela vem como realmente um desafio grande. Nós não podemos olhar para ela como um vilão o tempo todo, né? Pegando mais um exemplo, né, de como as coisas acontecem aqui. Então tem lá as 21 horas, que é a hora de... acabou, né? Acabou o tempo, todo mundo mão para cima. Mas tem um tempo que eles querem fazer rapidinho o quê? Escovar os dentes, arrumar não sei o que, não sei o que, não sei o que, para sentar no sofá, que agora a gente... Uma vez a gente lia, né? Agora a gente está no momento da fase deles que é assistir séries. Então, é um momento mágico, tipo, ninguém tira esse horário da gente, né? Nós sentamos os três no sofá, e aí fica um embaixo de cada braço, assim, né? Tudo juntinho, né? Às vezes eu venho com o creme e já aparece 4 pezinhos para cima, ali arregaçando as calças, né? Hora da massagem, né? Quer dizer, toque. Criança precisa de toque, para quê? Para aterrar, para vir, né? Para se apropriar do seu corpo. A Vivi colocou. A criança está sem tempo para ser criança. É a fase da vida que mais está sendo devorada, viu, Vivi? É a velocidade com que essas 12, questões 10, todas, né? cada vez menos. E aí poder, né? Nós podermos, não importa de que forma, mas nós podermos criar um espaço para que a gente possa tocar os nossos filhos, cheirar os nossos filhos. Tem momentos da série que eu me divirto muito. E eu dou, assim, eu viro criança, assim, eu dou muita risada. Aí eles me olham e eles procuram o meu olhar, né? Para aquela coisa do... A gente está rindo junto, a gente está se divertindo junto. Então, fica aqueles 4, 5 segundos de troca de olhar, assim, intenso, que não tem preço que pague isso. Não tem preço que pague. Então, a gente aprendeu a utilizar, né, essas telas a nosso favor, ao favor das nossas crianças,
né, das relações. Só que não podemos deixar de lado, né, o espaço que este corpo precisa ocupar, explorar e se apropriar como uma forma de eles se apropriarem como pessoas, eles se Uhum. reconhecerem neste mundo também como corpos fortes, né, que Perfeito, Fábio. podem, que conseguem. Exatamente. Né? A gente tem lá na formação, eu montei uma proposta metodológica realmente de intervenção, que ela é focada em faixa etária. Então, tem intervenções que são para crianças, tem intervenções que são para adolescentes. Por exemplo, a Adriana faz parte da turma, Adriana, linda, né? Então, a gente tem um momento de discussão conceitual e depois, logo em seguida, tem as propostas de intervenções. Porque você, como mãe, psicóloga, como família ali, que está percebendo que tipo de estratégia eu utilizo para que a tecnologia ela seja utilizada para o bem-estar e não para adoecimento, as estratégias que você está pontuando são maravilhosas. Existem muitos profissionais que vão precisar orientar famílias, né, de quais alternativas realmente podem ser colocadas no dia a dia. Então, vai desde ações da mediação ali democrática, que é ver junto, é conversar junto, né, a expansão da consciência. Então, hoje a gente já tem instrumentos, já tem escalas, já tem métodos que são direcionados para que a tecnologia ela não seja destrutiva. Ontem saiu uma reportagem em âmbito nacional, porque inclusive é de um dado europeu, de que aconteceu uma situação de violência na frente de todo mundo, né, dentro de um metrô, e aí ao invés das pessoas denunciarem, estavam querendo filmar para expor, né, para que denunciarem de certo modo, né, a partir de um filme. Eu vou colocar aqui no Instagram ao vivo, talvez. Mas ninguém ajudou, ninguém fez o socorro da pessoa, né, e ela foi violada, né? Então, como é que a sociedade, bem Black Mirror isso, né? Como é que a sociedade, ela se direciona para algo que pode estar cancelando vidas, que pode realmente estar aniquilando, né, relações de desenvolvimento de empatia, de saber que o outro tem direito à vida, independente daquela minha opção, opinião ou ideia, né? E na infância, né? Na O infância, como isso reconhecimento é. do outro, né? Exato. Validação do outro. Uhum. Adriano colocou, que lindo, aqui a hora do óleo é essencial. Uma massagem calmante antes de dormir é um momento único. Exato, contato com sua criança, né? De saber, inclusive, quais marcas no corpo ela tem, né? Essa pancadinha no joelho foi de quê? Foi do futebol, né? Foi do sofá? É de quê? Como é que foi? Para conhecer. Alguns anos atrás, eu fui convidada para uma multinacional que inclusive tem aí também, né? Mas era para trabalhar inclusive com idosos que estavam se aposentando e voltando para casa. Os idosos estavam fazendo o quê? Eles não estavam querendo voltar para casa, Fábio. Não estavam querendo se aposentar, né? Não era nem a questão financeira, porque a proposta era bem legal, assim, de dar um suporte para as pessoas na aposentadoria. Mas é porque quando chegavam em casa, eles se tornavam desconhecidos, assim. Passei tanto tempo trabalhando, só vendo para isso, né? Que eu não sei como conviver com minha família. A criança. Uhum. Eu tô tão aqui na tecnologia, eu tô tão aqui jogando no videogame. Ah, eu não quero sair para ver minha avó. Eu não quero sair para ir pro meu primo, né? Eu não Eu não quero. sei como me relacionar. Não Não sei. sei. E mais, ele não sabe nem dizer que não sabe, muitas vezes. Não, porque não consegue nomear, não consegue É. dar nome, né, para aquelas sensações que se passam, aquela básica, né, que a gente vê em Gestalt terapia, né, a sensação, dou um nome para a sensação, percebo que necessidade é essa que estou tendo, vou em busca ou não vou, ou dou, né, fecho a porta para aquilo porque é tóxico para mim, de certa Aham. forma. Não existe isso, né? Não existe esse puxar o freio de mão e dizer para tudo que eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Não existe. Não existe. E aí a criança ela não tem vocabulário, né? Ela não tem às vezes a condição de pedir ajuda. Ela não tem a condição, inclusive, de tirar esse celular da minha mão. É bem possível que você não veja uma criança dizendo isso jamais, porque ela está ali entendendo que se ela olha para uma parede, a parede está parada, né? Aquele brinquedo está parado e vai fazer com que ela tenha que ir até a parede e riscar, até o brinquedo e brincar. Quando ela está parada e chega ali um tablet, o que ela precisa fazer? Se manter passiva. A longo prazo, isso acontece.
Como? Isso reverbera em quê? Né? E uma disfunção da vida. Fábio, a gente só tem 10 segundos. Obrigada. Tá, Foi querida. maravilhoso. Adorei, saudades Obrigada. demais de ti. Vamos ver se a gente consegue marcar um presencial aí também. Vamos sim. Obrigada, gente. Todo mundo que estava aqui. Beijos.